Saudações, Paulo Coroa de Maceió. Pessoal, vamos falar de um assunto que já está muito, mas muito batido mesmo. Trata-se do assunto Gugu Liberato. Gugu Liberato, como eu disse antes, ele era uma máquina viva de fazer dinheiro. Gugu Liberato, enquanto era vivo, tinha seus programas, era funcionário da Record, trabalhou em outras emissoras, mas eu conheci ele trabalhando ao lado do Silvio Santos, no SBT. E parece-me, ultimamente, ele estava na Record. Tudo bem. Se não estava na Record, é que eu estou meio embaraçado. Bom, a emissora que ele estava, a rede de televisão em que ele atuou até a sua morte, ele fez por onde merecer tudo o que ganhou. Há pessoas por aí que estão aproveitando-se, dizendo que Gugu foi mal por não ter incluído a esposa dele, a pseudo-esposa dele, na herança, que só colocou a mãe e os irmãos e os primos, os irmãos dele, não os filhos dele. Tudo bem. Gugu sabia o que estava fazendo. Porque quando a gente vive com a pessoa durante muitos anos, acaba conhecendo ela quem é. E no final das contas, não sabemos exatamente quem somos, nem quem é quem. Porque no nosso pensamento, só um pode penetrar. É o Criador. Você vê que acontecem crimes entre parentes, na própria família. Filho, filha que mata a mãe, que mata pai. Netos que matam avós, que matam avós. Filhas que assassinam as mães por causa de herança, como fez aquela Ristoff, né? Todo mundo conhece essa história da Ristoff, que matou os pais, os dois, por causa de dinheiro, ela e o namorado, para ficar com a herança dos pais. Outras pessoas também que já mataram, entende? E por que eu estou falando isso? Porque ninguém sabe o dia nem a hora em que vamos embora. Gugu não sabia. Gugu era muito novo ainda. Gugu ainda estava, apesar de toda a fama que ele tinha, ser uma pessoa influente, ele ainda deixava-se levar por lábias, por conselhos de outras pessoas mais velhas, mais experientes do que ele. Eu creio que essa questão dele não ter incluído a esposa foi influência da própria família dele. Entendeu? Porque não eram casados de papel passado, elas achavam-se que tinham o direito de negar esse direito a Rosemíria. Agora, se o Gugu era o pseudo-marido da Miriam, cabia a ele fazer essa decisão, não se deixar levar por influências de terceiros. Mas só ele e ela sabem por que isso aconteceu. Talvez a relação entre os dois não fosse tão bonita como aparentava ser, né? Talvez atrás daquela aparência de felicidade houvesse um clima hostil entre os dois. E talvez no momento de briga, de discussão, ele tenha banido a pseudo-esposa do testamento. Quem sabe, né? Tudo é possível. Agora, tem gente por aí que bate nesse martelo constantemente, acusando o Gugu de ser uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que não merecia fazer o que fez, não devia ter feito o que fez, não foi um bom pai, foi um pai ausente, blá, 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 blá. Só sabem falar.
falar sem muita convicção no que estão dizendo. Entende? Porque acusar alguém é fácil. Acusar alguém é fácil. Difícil mesmo é conseguir as provas para concretizar aquela acusação. Entendeu? Então dizem que o Gugu era isso, o Gugu era aquilo. Puxa vida, Gugu tinha a liberdade dele, Gugu tinha o direito de escolher o que ele quisesse. Era um homem rico, milionário, poderoso, conhecido no mundo inteiro, eu acredito que sim. Entendeu? Mas tinha seus sonhos também. Assim como os pobretões têm seus sonhos, os milionários também têm os seus. Eles querem galgar cada vez mais um degrau, cada vez mais um degrau, até chegar no patamar que eles mesmos definiram, escolheram para si. E esse patamar, só eles é quem sabe até onde eu subir. Então, acusar o Gugu de ser um mau pai, acusar o Gugu de ser interesseiro, de ser sido um homem mau, que só trabalhou para o seu próprio benefício, eu acredito que está errado. Porque os programas que o Gugu fazia não só beneficiavam a ele, não. Os programas que o Gugu fazia beneficiavam os empresários, porque os empresários, as suas empresas eram divulgadas através do programa do Gugu, na emissora que ele trabalhava. E se ele trabalhava, todo trabalhador é digno do seu salário. Ele tinha o direito de ganhar aquele dinheiro. Se o trabalhador ganha um salário, ele tem o direito de receber aquele tanto. O que ele fez é o que importa. O mais importante é o seu trabalho. Não é verdade? E o Gugu trabalhou muito para conseguir o que tinha, o que teve. Se bem que usufruiu pouco do muito que tinha. Ele usufruiu pouco do muito que tinha. Mas isso é uma coisa relativa. Porque tem muitas pessoas que têm demais, vivem demais, mas não usufruem aquilo convenientemente, como deveria, porque são mão de vaca. E o Gugu não era mão de vaca. O Gugu dava uma pensão à pseudo-esposa de 100 mil reais por mês. Ele ajudava sua mamãe, certamente, né? Cada filho deveria ter uma mesada, né? Um bônus. E também ele ajudaria a família, disso eu tenho certeza que ele fazia isso. E também tem os casos dele, é natural que todo mundo tem, mas quem não tem? Né? Quem não tem? Então era justo, só que ele não ia dar esbanjando, alardeando por aí, isso ou aquilo. Era questão particular dele, que só cabia a ele decidir o que fazer disso. Agora, como voltando ao assunto de trás, não explorar a memória do Gugu agora é importante, não para ele, para a família. Porque a cada comentário que se faz a respeito do Gugu, a família é quem sofre, quem sente aquilo, principalmente os filhos. Os filhos que estão sendo acusados até de estar contra a própria mãe. Eu não acredito nisso. Mãe é mãe, em qualquer circunstância. Até uma pessoa que a gente adota desde pequena, cria como filho, ou como neto, seja como for, a gente cria aquele amor muito grande, enraiza-se no coração, aquele amor profundo, imenso, capaz de a gente dar a própria vida por aquele que adotou um dia. Avalie uma mãe o que não sente pelo filho, o que não faz pelo filho de sangue. E a Rosemília amava os filhos. Amava não, ama. O Gugu amava os filhos. O Gugu demonstrou isso através de passeios, através de fotografias, momentos de intimidade, de relax entre a família. Tudo isso ele fez. O que é que vocês querem mais?
queria que o homem trabalhasse de graça, porque quando ele apresentava um caso, é claro que ele fazia isso, interesse próprio também, mas queria ajudar as pessoas, como ele fez muitas vezes. Ele não tirou do próprio bolso, entendeu? Porque seria impossível. Mas ganhou muito de empresários, ajudou muito a empresária a subir, a vender, divulgando suas mercadorias, entendeu? Ele fez isso. Gugu era uma máquina viva de fabricar dinheiro. E hoje as pessoas continuam acusando, tira o dedão, deixa de apontar o dedão para o rapaz, que ele não pode mais se defender. Por que não falava disso antes? E você que fala tanto dele e esquece isso do seu passado, olhe para trás. O que é que você vê? Você não vê nada, mas as pessoas veem. Os outros veem o que você faz, o que você diz, o que você apronta. Entendeu? Se o Gugu era ou não era gay, aí é um caso particular, um assunto só dele. Não tem que estar constantemente apontando isso, trazendo isso à tona, machucando. Se fosse coisa que ele sentisse, como a Érica Dias diz, que está lá para cima, vendo e observando tudo, ele estava realmente ressentido, muito ressentido com isso. Mas graças a Deus que quem morreu acabou. Está livre. Não pode imaginar nada, não pode ver nada, não pode sentir mais nada. Nem dá recado, nem manda, nem recebe. Então deixa o Gugu em paz. Aliás, o Gugu está em paz. Deixa o nome dele em paz. Deixa a família do rapaz em paz. Não fique acusando de uma coisa que você talvez também tenha tanto defeito quanto ele. Mas, por favor, você que fala tanto no nome de Deus, de Jesus, que manda mensagens bonitas, mas cheias de impropérios, lembre-se, Jesus disse que de uma mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. Água limpa e água suja não brota de uma mesma fonte. Ou sai tudo limpa ou sai tudo suja. E olha que quem falou é o dono da razão, o próprio Jesus. Então, maneire os seus palavreados quando falar do Gugu, pelo menos em consideração à família. Você não quer que as pessoas considerem sua família, respeitem sua família, seus filhos e coisa mais, sua família em geral? Então respeita a dos outros. Existem muitas maneiras de você ganhar like, de você ganhar dinheiro, inscritos, falando de outros assuntos, sem envolver o nome do Gugu Liberato, que já está muito além de nós. Escolha um assunto aí diferente. Tem tantas coisas aí, ó, que você pode ganhar seus likes, você pode ganhar seus subscritos sem ser criticado, como as pessoas também criticam você. Não vou citar nomes, não vou dizer quem é quem, porque eu também não posso apontar ninguém, porque eu tenho meus defeitos, tenho minhas obrigações de guardar meus segredos. Se bem que tem segredo que não se pode guardar por muito tempo, não. De qualquer maneira, ele vai ser aberto porque, como a Bíblia diz, não há nada escondido que não seja revelado. Não é verdade? Nada escondido que não seja revelado. Então, vamos maneirar mais os ataques, vamos maneirar mais a maneira acre, a maneira rude de falar do rapaz que já morreu, e pelo menos em respeito à sua família. Em nome de Jesus eu peço. Se você gostou, ainda não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe o vídeo, porque isso é muito importante para mim. Deus te abençoe e te guarde hoje, amanhã e sempre. Se gostou, dê um joinha. Tchau.